Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Pois desde que os pais adormeceram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Um escarnecedor, neste contexto, é alguém que zomba de Cristo, ridiculariza as coisas de Deus e se opõe ao Evangelho. A presença de escarnecedores nos últimos dias se intensificará, pois o diabo os patrocinará como parte de suas estratégias finais para desencorajar os crentes do serviço a Deus. Esses escarnecedores são incitados pelo espírito do anticristo contra aqueles que escolheram servir a Deus. Não estou dizendo que o anticristo em pessoa já chegou. A verdade é que não sei se ele já chegou ou não. Mas o que sei, e o que posso ver apenas ao observar o mundo, é que o seu espírito já está presente. O espírito do anticristo é a rejeição da divindade de Cristo. 1 João 4,3 declara: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e agora já está no mundo. Veja, há um dia que virá, um dia em que se levantará um homem, não um homem comum, mas uma figura, uma personificação, por assim dizer, do anticristo. Isso não é um conto de fadas pessoal, não. Está escrito, está proclamado na palavra de Deus. Em 1 João 4,3, fica claro que, embora esse homem ainda não tenha se revelado, o seu espírito, o espírito de engano e rebelião, já está aqui, agindo, rondando e enganando. Mas hoje vamos focar nos escarnecedores, aqueles que zombam, ridicularizam e riem na cara do Todo-Poderoso e de seus filhos. Amigos, precisamos ser vigilantes, precisamos estar em alerta, pois esses escarnecedores, com suas palavras astutas e provocações, tentarão abalá-lo da fundação de sua fé. Tentarão desviá-lo do caminho reto e estreito da justiça e piedade que você escolheu, o caminho que leva à vida eterna. Quantos de vocês já sentiram a dor de sua zombaria? Quantos de vocês já foram questionados, duvidados ou ridicularizados por sua fé inabalável em Cristo, por manter-se firmes em seu serviço ao Todo-Poderoso? Quando eles vierem contra você, lembre-se disto: eles não estão agindo por conta própria. Não, Senhor. Eles estão sendo movidos, conscientemente ou não, por esse espírito do anticristo. O apóstolo Pedro nos falou sobre essas pessoas. Elas andam segundo seus próprios desejos, seus próprios prazeres, e com rostos cheios de desdém nos questionam: onde está essa promessa da volta de Cristo? Não, estão esperando há muito tempo, não é? Povo de Deus, eu já ouvi algumas coisas no meu tempo como pregador, e deixe-me dizer que há certas falas que realmente nos fazem parar e pensar sobre o estado de nossos corações. Já tive pessoas que vieram até mim, genuinamente, de maneira sincera, dizendo: pastor, cresci ouvindo que Jesus está voltando em breve, e aqui estou eu, 50 anos depois, e ele ainda não voltou. Por causa disso, deixei de ser cristão. Agora, quero abordar isso, e espero que tenham paciência comigo por um momento. Primeiro, vamos colocar as coisas em perspectiva. 50 anos. Você acha que 50 anos é muito tempo aos olhos do Todo-Poderoso, o Eterno? No grande quadro da eternidade, 50 anos não passam de um piscar de olhos, um momento fugaz. E isso me leva ao meu próximo ponto: a ousadia, a arrogância de acreditar que o calendário profético de Deus deve se alinhar com o nosso cronograma pessoal. Amigos, quem somos nós para ditar a linha do tempo do Criador? Isso é orgulho. Humilhe-se diante do Senhor, aquele que colocou as estrelas em movimento, aquele que soprou vida em nossos próprios seres. Já passou da hora de lembrarmos que Deus não opera de acordo com nossa agenda. Nós vivemos conforme o tempo dele, não o nosso. Pelo contrário, irmãos e irmãs,
tenhamos humildade. Não se trata apenas de nós. A grande narrativa da profecia bíblica, a culminação de todas as coisas, não gira em torno de nossos cronogramas pessoais, de nossa impaciência ou de nossas exigências. E aqui está o ponto. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, nos deu sua palavra, a Bíblia, que claramente explica por que Jesus ainda não voltou. Então, antes de apontar o dedo para os céus e exigir respostas, mergulhe nas Escrituras, busque entendimento com um coração humilde e reconheça que seus caminhos são mais altos que os nossos, seus pensamentos mais elevados que os nossos, e que Deus não opera no mesmo nível que você e eu. Agora, permita-me ler um versículo que explica exatamente o motivo pelo qual Jesus ainda não retornou. Segundo Pedro 3:9-10 diz: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Em 2 Pedro 3:10, encontramos o coração de Deus revelado. Quando nos perguntamos sobre o seu tempo e questionamos seu retorno, esta passagem nos lembra que o cronograma de Deus não é como o nosso. Entenda isto: o Deus do universo, o Deus que pôs os céus e a terra em movimento, cumprirá sua promessa sem demora, mas no seu tempo divino. Ele é longânimo, o que significa que ele é paciente além da nossa compreensão, desejando que o maior número de almas possível chegue ao arrependimento. Vamos refletir um pouco. Muitos de vocês que estão ouvindo agora perguntem-se: se Jesus tivesse voltado há 20 anos, onde você estaria? No céu ou no inferno? E se fosse há 10 anos? Ou mesmo no ano passado? A misericórdia e paciência do Senhor nos deram mais tempo para nos voltarmos a Ele. Sua demora tem sido nossa salvação. Pensem nisso. Enquanto estou diante de vocês, pelo mundo afora, almas estão sendo salvas. Alguém, em algum canto remoto da terra, está agora de joelhos entregando sua vida a Cristo, neste exato momento. Bem aí, na sua cidade, corações estão se voltando para o Salvador. Um a um, estão chegando ao conhecimento salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, a rocha sobre a qual Cristo edificou sua igreja, compartilhou uma visão profunda conosco. Ele iluminou o coração de Deus. O motivo pelo qual nosso Senhor ainda não voltou está enraizado em sua compaixão e amor. Ele deseja que todos venham ao arrependimento. Ele não quer que ninguém pereça. Isso não é um decreto frio e divino, mas um reflexo de seu vasto e insondável amor por nós. Humanidade, um amor que fez Jesus dizer: todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando a impaciência te cutucar, quando a dúvida sussurrar em seu ouvido, lembre-se do coração compassivo de Deus. Lembre-se de que em sua misericórdia, Ele está alcançando mais uma alma, oferecendo mais uma chance para o arrependimento. E vamos agradecê-lo por sua paciência, pois nela encontramos nossa salvação. Agora quero te fazer uma pergunta. Você já parou para observar ao seu redor? Já notou como se sentir solitário ao defender a justiça e viver uma vida limpa e santa neste mundo? Isso me lembra de Noé. Ah, querido Noé, ele se manteve firme, pregando a justiça por longos e cansativos 120 anos. E o que ele recebeu? Risadas, zombarias e isolamento. Ele foi visto como uma excentricidade, um homem peculiar em uma geração pecaminosa e sem lei. Mas aqui está o ponto. Mesmo que o mundo inteiro tenha virado as costas para ele, mesmo que todos o tenham rejeitado, Deus, o Alfa e o Ômega, manteve os olhos sobre ele.
A luz radiante de Deus brilhava sobre ele, guiando-o e protegendo-o. Portanto, igreja, permaneçam firmes, mantenham-se erguidos e deixem a luz de Deus brilhar sobre vocês. Pessoal, quero chamar sua atenção para um homem notável nas Escrituras. Enoque. Enoque, o único homem que a Bíblia nos diz que não experimentou a morte. E por quê? Porque ele andava com Deus. Pense nisso por um momento. Ele não corria à frente de Deus, nem ficava para trás. Ele caminhava em sintonia, em doce comunhão com o Todo-Poderoso. E o mais incrível é que, em um mundo cheio de maldade, em uma era que não conhecia limites para sua rebeldia, ali estava Enoque. Este homem solitário escolheu não fazer parte do problema, mas sim andar lado a lado com o Criador, tão próximo, tão entrelaçado com o Espírito de Deus, que um dia o Senhor simplesmente o tomou para si. Essa mensagem carrega um tom sóbrio, porque o tema do arrebatamento é de fato solene. É um pensamento que nos faz lembrar que nem todos os que frequentam a igreja aos domingos serão arrebatados. E essa realização pode ser bastante séria, considerando o grande número de igrejas ao redor do mundo. Cada congregação verá um número diferente de pessoas sendo levadas no dia do arrebatamento. Por exemplo, uma igreja com 10.000 membros pode ver apenas 3 sendo arrebatados, enquanto outra igreja de mesmo tamanho pode testemunhar 9.000 sendo levados. Algumas igrejas podem ter apenas 10% de sua congregação arrebatada, enquanto outras podem experimentar 100%. Esse é um pensamento que evoca uma sensação de sobriedade e reflexão. Em algumas igrejas, mencionar o tema do arrebatamento é desaprovado, e muitos crentes podem sentir vergonha ou hesitação em discutir isso. No entanto, é importante não se envergonhar do arrebatamento, mesmo que aqueles ao seu redor não o façam. Acredito que o arrebatamento acontecerá, assim como o mundo via Noé como louco quando ele pregava sobre o dilúvio. Os crentes não devem deixar que as opiniões da sociedade os desencorajem de reconhecer a realidade do arrebatamento. Ao refletir sobre os dias de Noé, lembramos que apenas 8 pessoas foram salvas entre os milhões que habitavam a terra naquela época. A arca proporcionou salvação para menos de 0,1% da população mundial. Considerando isso, surge a pergunta: quantas pessoas serão salvas quando o arrebatamento ocorrer? É, de fato, um pensamento sério. Será que 10% da população mundial será arrebatada? Ou 20%? Apenas o Senhor sabe. É crucial entender que não existe salvação coletiva ou baseada em relacionamentos conjugais. Cada indivíduo precisa cultivar seu próprio relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Essa realidade acrescenta ainda mais peso e seriedade ao tema em questão. O amor de Deus por você é inegável. É algo que você sabe no fundo do seu coração. No entanto, vivemos em uma geração onde muitos negam o Evangelho. Há aqueles que afirmam ser cristãos, mas negam a necessidade de arrependimento. Alguns questionam a autoridade da Bíblia, enquanto outros duvidam da ocorrência do arrebatamento. Infelizmente, até mesmo alguns cristãos modernos negam a existência do inferno. No entanto, é importante lembrar que o próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre o inferno. Ele alertou que se algo te faz pecar, é melhor removê-lo, mesmo que isso signifique entrar na vida com um olho, do que ser lançado nas chamas do inferno. Ele usava uma hipérbole aqui, mas estava sendo direto sobre a seriedade do inferno. O inferno é um lugar real, apesar das acusações de que mencioná-lo é uma tentativa de incutir medo. Ninguém falou sobre o inferno de maneira tão explícita quanto o Senhor Jesus Cristo fez na Bíblia. No entanto, aqueles que forem arrebatados serão poupados de experimentar o inferno.
Muitas vezes me pergunto como o mundo explicará o arrebatamento e suas consequências. O arrebatamento será um evento monumental, como nada que o mundo já tenha testemunhado. O desaparecimento repentino de centenas de milhares de pessoas em um piscar de olhos deixará o mundo em um estado de confusão. Quando o arrebatamento ocorrer, todos os crentes serão levados para encontrar o Senhor nos céus, enquanto os incrédulos serão deixados para lidar com as consequências desse evento extraordinário. Após o arrebatamento, o mundo que ficar para trás experimentará um culto como nenhum outro. Será uma reunião de pessoas totalmente perplexas com a magnitude do que aconteceu. Ficarão surpresos e chocados por terem sido deixados para trás. Os bancos das igrejas estarão cheios de pessoas que tinham familiares ou amigos crentes que os alertaram sobre o iminente arrebatamento. As implicações desse evento serão imensas e moldarão a história de maneiras profundas. Imagine a cena enquanto essas pessoas se reúnem, desesperadamente buscando respostas e tentando entender o que acabou de acontecer. Elas enfrentarão a realidade inegável do arrebatamento e o fato de que foram deixadas para trás. As emoções nesse culto serão uma mistura de confusão, medo, tristeza e arrependimento. Muitos sentirão uma profunda sensação de perda ao perceberem a verdade dos avisos de seus entes queridos e a oportunidade perdida de fazer parte dos santos arrebatados. Esse culto será um momento crucial na vida daqueles que permaneceram. Será um tempo de reflexão, busca da alma e enfrentamento das implicações de sua incredulidade. Eles testemunharão em primeira mão as consequências de rejeitar a mensagem da salvação por meio de Jesus Cristo. A constatação de que ignoraram ou desprezaram os avisos de seus familiares e amigos crentes pesará sobre eles. O mundo deixado para trás será lançado em um período de grande turbulência e confusão, enquanto tenta lidar com os eventos inexplicáveis e o vazio imenso deixado pelos crentes que partiram. O culto após o arrebatamento servirá como um poderoso chamado para despertar aqueles que restarem. Forçará essas pessoas a confrontarem a realidade de suas escolhas e a verdade da palavra de Deus. Alguns podem se voltar para a fé em Cristo, buscando redenção e salvação em meio ao caos. Outros, no entanto, podem responder com raiva, desafio ou um coração endurecido, recusando-se a reconhecer a verdade e, em vez disso, buscando explicações alternativas ou conforto em suas próprias compreensões. Após o arrebatamento, o mundo será para sempre transformado. O culto que se seguirá marcará um momento crucial na história da humanidade. Um momento em que as consequências da incredulidade e da rejeição da graça de Deus se tornarão inegáveis. Será um tempo de acerto de contas, um tempo para que as pessoas lidem com suas escolhas e busquem a verdade em meio a eventos sem precedentes. Os cristãos que não serão arrebatados são aqueles que são cristãos apenas no nome. Esses indivíduos podem professar seguir a Cristo, mas não creram verdadeiramente em seu nome. Eles frequentam a igreja, mas nunca experimentaram um renascimento espiritual genuíno. Suas mentes podem estar cheias de conhecimento, mas seus corações estão longe de Deus. O mundo que conhecemos está em constante decadência, e todas as coisas boas que experimentamos aqui são passageiras. Até os relacionamentos mais belos e as conquistas mais gloriosas que podemos alcançar não se comparam ao que nos espera na eternidade. Seria devastador para alguém perceber que o arrebatamento ocorreu e ele não foi levado, enquanto os eventos descritos no livro de Apocalipse começam a se desenrolar. É possível ter amplo conhecimento da palavra de Deus, mas não possuir um relacionamento genuíno com ele. O problema está em ser amigo do mundo.
Consequentemente, a vida espiritual dessas pessoas se torna apenas uma fachada. Devemos, em vez disso, lutar o bom combate da fé e viver uma vida cristã consistente e plena. Não podemos nos contentar com um cristianismo superficial, onde nos identificamos como cristãos apenas quando é conveniente. Cristãos superficiais podem frequentar a igreja e afirmar que a amam, mas, no fundo, estão apaixonados pelo mundo e seus desejos. 1 João 2, 15 a 16, nos admoesta a não amarmos o mundo ou qualquer coisa nele. Se amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e o orgulho da vida não vêm do Pai, mas do mundo. As tentações deste mundo são reais e podem oferecer prazeres temporários e distrações que nos fazem esquecer dos assuntos eternos. Como cristãos, é importante reconhecermos que o pecado pode oferecer prazeres temporários, mas no final leva à destruição. Quando falamos sobre o arrebatamento, algumas pessoas sentem medo ou apreensão, pois não têm certeza se serão levadas. Elas temem estar no primeiro grupo de pessoas que mencionei. No entanto, quero encorajá-lo a não temer o arrebatamento. O arrebatamento é um evento pelo qual devemos ansiar, não temer. Romanos 10, 9 nos diz: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. E Efésios 2, 8 a 9 nos lembra: pois pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Você pode saber que é salvo porque o Espírito dá testemunho de que você nasceu de novo. Você sabe que é salvo porque sua vida mudou, está mudando e continuará a mudar. Você está se tornando cada vez menos parecido com seu antigo eu e cada vez mais com um discípulo de Jesus. Não tema o arrebatamento, anseie por ele. Como não anseiar pelo céu? Permita-me ser honesto por um momento. Este mundo está um caos, completamente quebrado. A alegria aqui nunca dura para sempre, e o mundo tem uma maneira estranha de nos surpreender com sua imperfeição. Neste mundo, nada é eterno, mas o que nos espera na eternidade com Deus é incomparável e perfeito. Meus queridos irmãos e irmãs, é com grande esperança que devemos ansiar pelo glorioso dia do arrebatamento, quando todo o sofrimento e a dor que experimentamos neste mundo cessarão. A morte, a tristeza, a doença, tudo isso será deixado para trás no momento em que o Senhor Jesus Cristo vier buscar sua igreja. Já vimos muitas famílias chorarem a perda de entes queridos, e essa dor é real e profunda. Como pastores, presenciamos as lágrimas, a dor que corta a alma, e vemos como o coração humano é profundamente impactado pela perda. Mas há uma esperança brilhante diante de nós, uma esperança que nos mantém firmes em meio às provações: o retorno de nosso Salvador. Imagine um mundo onde a morte não mais existe. O arrebatamento promete exatamente isso: uma vida sem morte, sem separação, sem despedidas dolorosas. Nunca mais haverá choro em funerais, nunca mais haverá hospitais lotados de pessoas sofrendo. Quando Jesus vier, ele acabará com toda a tristeza, e as doenças que tanto afligem a humanidade serão eliminadas num instante. Como 1 Coríntios 15, 51 a 52 nos diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17 lemos: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro. Depois nós,
Os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o nosso bendito e glorioso futuro. Não sabemos o dia nem a hora, mas a promessa é clara. O arrebatamento será rápido, súbito, e no momento em que a trombeta soar, os crentes que já partiram, que morreram em Cristo, se levantarão em corpos glorificados, livres da corrupção do pecado e da morte. Eles se juntarão ao Senhor nos céus, e nós, que ainda estivermos vivos, seremos transformados para encontrá-los no ar, e assim estaremos para sempre com o nosso Salvador. Jesus mesmo nos disse: "E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." João 14:3. Essa é a promessa do nosso Senhor, e é nela que devemos nos agarrar com toda a nossa fé. Portanto, não vivamos com medo ou incerteza, vivamos com expectativa e esperança. Ao pensarmos no arrebatamento, que essa antecipação alegre nos encha de paz, sabendo que nosso destino final não é este mundo quebrado, mas uma eternidade gloriosa com Jesus. Olhemos para o céu com esperança, pois o Senhor voltará, e quando isso acontecer, tudo o que conhecemos de dor e sofrimento desaparecerá. Que nosso coração esteja preparado e nossa fé firme, enquanto aguardamos ansiosamente por esse grande dia. Amados irmãos e irmãs, enquanto refletimos sobre a gloriosa esperança do arrebatamento e o amor incondicional de nosso Senhor, quero fazer um convite especial a todos vocês. Se você sente em seu coração o desejo de aceitar Jesus como seu Salvador e deseja fazer parte dessa eternidade sem dor e sofrimento, agora é o momento. Se você está pronto para dar esse passo de fé, escreva nos comentários: "Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu Salvador." Vamos juntos celebrar essa decisão maravilhosa e testemunhar a transformação que vem através do seu amor. Lembre-se, o Senhor está de braços abertos, pronto para acolher cada um de nós em sua infinita graça. Que essa declaração de fé seja um testemunho poderoso da mudança que Ele pode fazer em nossas vidas.